Oi, 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 bom dia, bom dia. Vamos lá então para mais uma pílula terapêutica. Não é terapia, mas é muito terapêutico esses nossos encontros aqui, né? Depois me conta se você está gostando, o que você está achando aqui desses nossos encontros, né? Que tem acontecido aí umas 3 vezes por semana. E na pílula de hoje eu quero falar sobre comportamento humano, sobre perfil comportamental. E como base para isso, eu vou utilizar esse livro aqui, Decifre, Influencie Pessoas, do Paulo Vieira e do Davidson Silva. Eu sou autorizada pelo próprio Paulo Vieira a ministrar treinamentos, cursos, palestras sobre esse conhecimento. Mas antes de chegar até aqui, esse conhecimento da teoria diz que eu comecei muito cedo a procurar informações sobre a minha pessoa. Quem sou eu? Por que eu faço determinada coisa? Por que eu ajo de uma maneira que às vezes eu gostaria de agir diferente? E eu costumo até dizer que o meu primeiro mentor nessa área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal foi o João Bidu. Talvez esse nome seja familiar aí para muitos de vocês. João Bidu, ele escreve horóscopo. E foi ali no horóscopo, gente, que eu iniciei o meu conhecimento sobre mim mesma. Então, isso foi no início da adolescência. Eu lembro que eu gostava muito de ir com meu pai à feira, porque aí na volta ele passava, comprava o jornal do domingo e aí eu podia escolher alguma coisa ali na banca de revista também. Então, eu, como toda adolescente, né, li Capricho, Querida, e comprava as revistinhas de horóscopo. Ai, gibi, também gostava demais de gibi. Então foi ali no signo de Leão que eu comecei a me conhecer um pouco mais. E eu não parei por aí, né? Depois veio a intenção, a vontade de aprofundar ainda mais nesse conhecimento, me conhecer mais, entender mais, porque para mim ali o horóscopo não bastou para trazer as minhas respostas. E aí eu estudei muitas teorias de perfil comportamental, até que eu cheguei na teoria DISC. Na teoria DISC, eu entendi muita coisa que eu não entendia. Eu passei a compreender, a aceitar, a lidar melhor com muitos comportamentos meus que eu não tinha ferramenta, não tinha recursos para lidar com eles. Então foi aí que eu me encontrei muito na teoria DISC, né? Dentre os perfis comportamentais da teoria DISC. Gente, e desde que o mundo é mundo, o homem procura entender mais sobre si mesmo. Então, assim, os registros mais antigos que a gente tem, né, sobre busca para entender o perfil comportamental humano, eles datam ali de 500 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo, o homem vem buscando respostas para entender a si mesmo. E aí, lá em 1920, mais ou menos, um estudioso de Harvard, chamado William Mastor, ele recebeu um investimento do governo norte-americano, para ser mais exata, do exército norte-americano, para entender por que os soldados respondiam de maneira diferente diante do mesmo comando dos seus superiores. Gente, isso para nós hoje é lógico, é muito lógico, né? Pessoas diferentes respondem de maneira diferente, por mais que o estímulo seja o mesmo, por mais que o comando seja o mesmo, a situação seja a mesma, mas cada pessoa responde de maneira distinta diante de uma mesma situação. Hoje, para nós, isso é muito óbvio, é lógico, mas naquela época lá não era. Então, o William, ele recebeu esse investimento, né, para estudar as pessoas, e aí, a partir desse estudo, ele chegou ao conhecimento, né, ao levantamento de 4 perfis comportamentais, e aí nasceu a teoria DISC. Hoje a teoria DISC é a ferramenta mais utilizada no mundo todo para entender-se de perfil comportamental.
Então, possivelmente você já deve ter ouvido falar ou alguém já te trouxe alguma informação sobre isso e talvez você já até conheça também o seu perfil comportamental. Então, eu vou trazer aqui os 4 perfis da teoria DISC e eu quero ver se você consegue ir aí se identificando com algum desses perfis. Possivelmente você vai se identificar, tá bom? Ah, Rosilene, me identifiquei com todos. Ok, porque nós temos um pouquinho de cada um também, maior ou menor escala. Rosilene, não me identifiquei com nenhum. Aí eu acho que é impossível. Até então eu nunca ouvi ninguém falar, olha, eu me identifiquei com nenhum. Não me inclui em nenhum desses perfis comportamentais. Possivelmente você vai se identificar, tá bom? Com algum desses perfis. O primeiro perfil, sim, só uma curiosidade sobre o William Marston, que é o desenvolvedor dessa abordagem. Ele também foi o desenvolvedor do polígrafo, que é aquilo que mede a mentira, o detector de mentiras. Então, o detector de mentiras que a gente usa, que ainda é usado, ele foi desenvolvido pelo William e ele também é o criador da Mulher Maravilha, sabe aquele personagem de tirinhas, de filmes, né? E tão conhecido hoje, ele também foi o criador da Mulher Maravilha. Então, imagina a capacidade de conhecimento, de desenvolvimento criativa, né, dessa pessoa aí que desenvolveu para nós a teoria DISC. Então, o primeiro perfil comportamental é o perfil dominante. D de dominante. O dominante, gente, é aquela pessoa muito incisiva, comandante, líder nato. Ele é muito firme, decidido, direto, objetivo. Ele tem um foco muito grande nos resultados. Então, ele tem uma capacidade muito rápida de tomar decisões. É um perfil muito lógico, muito racional, que ele traça um objetivo e ele vai em busca desse objetivo. Algumas vezes o perfil dominante ele é tido como prepotente, arrogante, duro. Por quê? Porque ele é muito firme, ele é muito incisivo. Ele não tem o foco, gente, nas pessoas. Não é aquele perfil docinho, que vai querer cuidar de todo mundo. O foco dele está nos resultados. Então, daí ele tem muita dificuldade de delegar. Por quê? Porque ele acredita que ele é a pessoa que vai fazer tudo da melhor maneira possível. Que o jeito dele fazer é o jeito certo. Então, muitas vezes o perfil dominante ele pode se sobrecarregar. Sobrecarregar por quê? Porque ele quer pegar muitas vezes ali tudo para ele pela dificuldade de delegar para as outras pessoas. Então, vão ser líderes natos. Naturalmente são muito ambiciosos, ousados, competitivos, gosta muito de uma competição e ele entra na competição, gente, é pra ganhar, tá bom? Então ele vai ter sempre essa postura firme, muitas vezes rígida, né? Pouca flexibilidade. Por quê? Porque ele quer um resultado. Tudo que ele fizer, ele quer ter um retorno sobre aquilo ali. Ok? Então, às vezes, pessoas com um perfil pouco dominante vai ter uma dificuldade de lidar com os dominantes, porque eles vão ser muito firmes, incisivos, diretos. Gente, ele não é aquele que faz rodeio. Ele não fica comendo pelas beiradas, ele vai direto ao assunto porque ele tem um foco. Tá? Então, ele não é aquele prolixo que fica dando voltas. Não, ele é direto, incisivo, firme, forte e direcionado. Depois a gente tem o perfil influente. Gente, o perfil influente, eu costumo brincar que ele é o perfil, ele não chega no lugar, ele explode no lugar. É um perfil também que toma decisões rápidas, mas ao contrário do dominante, que é baseado no resultado, o perfil influente, ele toma decisões rápidas, mas baseadas nas emoções. É um perfil muito voltado para pessoas, é um perfil persuasivo, que gosta de estar em contato com as outras pessoas, que gesticula muito quando fala, é um perfil entusiasmado, otimista por natureza, mas tem que se ter cuidado porque às vezes é um otimismo meio falho.
Então ele acredita que tudo vai dar certo no final e poucas vezes faz o que é necessário para que realmente o resultado dê certo no final. Então é um perfil muito carismático, sociável, é aquele que faz amizade com muita facilidade, é um perfil que gosta de conversar com você pegando, tocando nas pessoas, então ele gosta muito desse contato, desse calor humano, entusiasmado por natureza. Gente, é um perfil que tem muita iniciativa. Nossa, é aquele perfil assim que adora começar coisas novas, que não gosta de rotina, então ele gosta muito de novidade. É um perfil que tem muita iniciativa, mas também é um perfil que tem pouca acabativa. Por quê? Muitas vezes, quando ele se cansa, quando começa ali a rotina, que precisa ter a persistência do dia a dia, o influente ele desiste. Então, muitas vezes ele vai ter muitos projetos iniciados por aí, e nem todos esses projetos concluídos. Então, o perfil influente, ele precisa ter muita persistência naquilo que ele faz. Não ter apenas a iniciativa, mas ter também a acabativa, né, para dar fim aí aos projetos, ok? Próximo perfil é o perfil estável. Gente, eu costumo dizer que o perfil estável é aquele assim, ó, ele dá um boi para não entrar num conflito, numa briga, e ele dá uma boiada para sair logo. É o perfil que gosta da harmonia, da parcimônia entre as coisas. Muitas vezes é aquele perfil que fica em cima do muro, né? Que tem uma dificuldade de tomar partido, de ir para um lado, de ir para um outro lado. Por quê? Porque ele não quer desagradar ninguém. Né? O perfil estável é aquele que gosta das coisas sem conflitos. Ele gosta da harmonia nos ambientes. Ele preocupa-se muito com as pessoas. Para tomar uma decisão, ele é demorado. Então, o perfil estável demora para tomar uma decisão. Ele gosta de pensar muito, né? Ele também é um perfil que toma decisões baseadas nas emoções, mas é um perfil que toma essa decisão baseada no bem-estar de todo mundo. Por quê? Porque ele quer que todo mundo se sinta bem. Gente, o estável é aquela pessoa assim, que se ele estiver numa roda de amigos, alguém diz, nossa, eu tô precisando de um dinheiro para pagar uma conta, ele fala assim, eu te empresto. Eu tenho um dinheirinho aqui guardado, eu te empresto, porque eu não quero que você sofra. Então ele faz de tudo para minimizar a dor, o sofrimento das outras pessoas. Ok? É um perfil muito bom para trabalhar como atendimento. Entre os perfis, gente, vai ser um dos mais empáticos. Então, ele é aquele assim, ó, que você chega e conta um problema para ele, ele chora junto com você. Ele sente junto com você. E isso é muito genuíno do perfil estável, tá? Porque ele gosta de estar em contato com as pessoas. Ele é um excelente ouvinte. Gente, muitas vezes o perfil estável é aquele que você chega lá, fala, ele nem abre a boca. Ele só escuta o que você tem para dizer. Então, naturalmente, ele é um perfil calmo, ponderado, paciente, planejador. Então, se você precisa de alguém para te ajudar a planejar, o perfil estável, ele é excelente nisso. Ele é muito constante. É aquele assim, ó, que se ele der a palavra para alguma coisa, gente, ele pode até se prejudicar, mas ele vai fazer de tudo para honrar aquela palavra que ele te deu, aquele compromisso que ele fez com você, tá? Então, dificilmente um estável, ele vai voltar atrás numa palavra que ele tenha dito, em algo que ele tenha te prometido. E o problema muitas vezes, gente, é que o estável ele promete muitas coisas, tá? E aí, como ele promete, ele vai querer cumprir. Então, vai ter uma dificuldade muito grande de falar não para as outras pessoas. Às vezes pode apresentar uma dependência emocional, uma necessidade de validação das outras pessoas, tá? Ao contrário do dominante, gente, o dominante, ele não espera validação de ninguém não, tá bom? Ele não tá nem aí, tá nem se importando pra sua opinião. Ele vai lá e faz, gostou, bom, não gostou, bom também, tá? O influente, como o próprio nome já diz, gente, ele gosta muito de influenciar os outros. Ele gosta de ser aquele que gera tendências, que puxa a moda, que dita a moda ali para as outras pessoas, tá? Então, o dominante, muitas vezes, ele tem uma facilidade enorme de envolver as pessoas nos projetos dele. Ele envolve as pessoas, traz as pessoas pro projeto dele, depois ele, delarga. Ele abre mão, não tem dificuldade em delegar, tá? O influente.
Pelo contrário, até gosta de deixar na mão das outras pessoas. Só que ao contrário de delegar, né, que você deixa as outras pessoas fazer e fica monitorando, o influente ele delarga, ele deixa pra lá e ele até esquece que te deu alguma coisa pra você fazer, ele fica só esperando ali o resultado. O estável, gente, algumas vezes ele tem sim dificuldade de delegar. Por quê? Porque ele não quer sobrecarregar os outros. Né? Então ele prefere se sobrecarregar, ele prefere tomar a rédea das coisas, fazer as coisas, porque ele não quer sobrecarregar as outras pessoas, né? Ele tá pensando muito no bem-estar do outro. Por último, a gente tem o perfil conforme. Gente, o perfil conforme é aquele metódico, analítico, perfeccionista, discreto. Gente, o conforme ele chega num lugar, ele cruza os braços e fica ali, ó, no cantinho da parede, observando. Então, ele não vai ser aquele otimista por natureza, muito pelo contrário, muitas vezes ele é tido até como pessimista, porque enquanto o influente está de olho naquilo que vai dar certo, o pessimista está de olho naquilo que pode dar errado, tá bom? E aí, muitas vezes ele vai ser demorado para tomar decisões, ele precisa de muitas informações, ele precisa de análise, ele é aquele que precisa de vários orçamentos para tomar uma decisão naturalmente organizado, metódico. Sabe quando você chega assim num escritório e tá tudo organizado, os papéis num cantinho, as canetas em outro, tudo separado por cores, com uma organização assim, uma harmonia extraordinária? Isso é do perfil conforme. Por quê? Porque ele vai prezar pela organização. Então, vai tomar decisão de forma muito demorada, mais demorada ainda. É aquele que vai estar sempre buscando o perfeccionismo. Então, muitas vezes, ele vai ter projetos engavetados. Por quê? Porque ele fica esperando a hora certa, o momento certo, as ferramentas certas, os recursos necessários para aí sim começar a agir. E aí, muitas vezes, né, ele tá ali de posse de todos os recursos necessários, aí ele trava. Por quê? Porque aí ele fica com dificuldade de por onde começar, né? Então, ele vai ser aquela pessoa que vai demorar mais. Mas é uma pessoa que gosta de segurança, de estabilidade, de rotina. Gente, dentre os perfis, o conforme é aquele que mais vai gostar de rotina. Aquilo todo dia da mesma forma. Para começar o dia, terminar o dia, concretizar os projetos, tudo ali, ó, alinhadinho, tudo tem começo, meio e fim para o conforme. Então, muitas vezes ele vai se privar de falar alguma coisa, porque às vezes ou ele não tem certeza, ou ele não tem todas as informações para dar, então ele prefere se calar, né? Diante de algum convite, de alguma informação que você precisa dar para ele ou convidá-lo para alguma coisa, ele vai querer saber tudo. Que horas começa, que hora termina, o que tem que levar, que roupa que eu tenho que vestir, tem lugar para sentar, quanto que é o ingresso, o que eles vão servir. Ele gosta de ter todas as informações. Então, ele vai ser sempre muito analítico. Muitas vezes ele vai apresentar dúvidas. Ele é aquele que gosta de dados, de estatísticas, de informações, de provas que aquilo já deu certo em outra situação, com outras pessoas, tá? Então, naturalmente, o perfil conforme, ele é muito disciplinado e ele vai falar pouco, tá? Imagina uma pessoa influente que casa com um conforme. Gente, o conforme é aquele caladinho, discreto, que não gosta de chamar atenção. Influente é o quê? Totalmente o contrário. Vai falar muito, vai gesticular, vai gostar de chamar atenção, gosta de aparecer de muitas maneiras. E aí, muitas vezes, um vai ficar puxando o outro. Um vai ficar ressentido porque o outro é muito quietinho. E o outro vai ficar frustrado, chateado porque o outro avança muito, não pensa muito, pensa menos, né? E aí, gente, conseguiu se identificar com algum desses perfis aqui? Normalmente, a gente costuma ter dois, né, que sobressaem, dois que são mais intensos e dois que são mais moderados, né, que são menos intensos. E aí, com isso, gente, pode ser que tenha três? Pode. Rosilene, eu me identifiquei com três. Rosilene, me identifiquei com todos? Vai depender da situação. E aí, a gente pode medir isso, né? Que existem testes pra gente realmente medir isso. E vai explicar muito sobre como
nós somos e aquilo que o meio exige. Então, todos nós temos um perfil natural, que é aquele perfil que você nasceu para desenvolver, para expandir, para crescer dentro daquilo que é natural. E existe a adaptação. Então, quando a gente faz uma análise completa, né, do perfil DISC, dá pra gente entender qual que é o seu perfil na naturalidade, aquilo que você nasceu pra ser, e dá pra ver o seu perfil na adaptação, aquilo que você está buscando ser, aquilo que o meio está exigindo de você. Gente, a análise DISC, ela é tão interessante, tão completa, que eu já fiz ela 3 vezes, né, nos últimos 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, né, desde quando eu tive contato com essa abordagem, eu fiz aí essa análise, fiz 3 vezes. O meu natural, ele permanece o mesmo, então eu sou uma pessoa estável, influente, parece até dicotômico, né? Porque um é devagarzinho, o outro é muito, né? E eu consigo vir aqui falar com vocês assim, porque eu tenho um pé na influência. Então, gosto de me comunicar, gosto de falar, já deve ter percebido isso, né? Gosto de ter contato com as outras pessoas. E, por outro lado, eu sou uma pessoa estável, que gosta de ajudar, que gosta de ouvir as outras pessoas, né? Não é à toa que me tornei terapeuta. Então, me considero, sim, uma boa ouvinte. Muitas vezes eu saio de uma interação sem ter falado nada, só ouvido a pessoa. E aí, conforme eu fui me compreendendo, eu pude ir equilibrando esses perfis. Muitas vezes eu não entendia por que eu tinha tanta dificuldade de falar não. Por que eu fazia de tudo para evitar um conflito. Às vezes eu precisava tomar partido numa situação e eu não conseguia fazer isso porque eu não queria conflito. Eu não queria magoar as pessoas. Hoje eu entendo que existe o meu lugar no mundo, mas eu posso flexibilizar. Eu posso caminhar aqui um pouquinho em direção a ser mais dominante. Eu posso lançar mão do perfil conforme e me ser mais planejadora, mais organizada com as coisas. Então, hoje eu aprendi a equilibrar, a flexibilizar, né? Então, muitas vezes a pessoa, Rosalene, entendi meu perfil, e agora? Como que eu faço pra mudar? Não é pra mudar, a gente precisa só flexibilizar pra gente tirar o melhor do nosso perfil. Então, nós somos super-heróis, né? Mas eu só consigo acessar os meus poderes se eu conseguir compreender a mim mesma, né? Não tem como eu querer entender o outro, gente, se eu não entendo a mim mesma. Eu preciso entender primeiro a mim para que assim eu possa entender e compreender as outras pessoas. Então, quando você faz uma análise DISC completa, gente, você vai ter acesso a um relatório com mais de 50 páginas sobre quem é você, sobre as suas preferências, o seu modo de liderança, quais são as melhores áreas de atuação para você no profissional, quais são os seus maiores recursos, onde é que você pode melhorar as suas preferências. Dá pra gente analisar, inclusive, quais são os seus valores, quais são os seus maiores valores. Seu foco é no econômico, seu foco é em ajudar as pessoas, o seu foco é em adquirir conhecimento. E com tudo isso, gente, a gente consegue extrair o melhor da gente mesmo. Então, existe uma degustação de análise de perfil comportamental gratuita, que você responde um inventário, umas perguntas, e você tem acesso aí a uma página falando sobre o seu perfil comportamental. Existe essa análise completa aí que eu falei pra vocês, que é mais de 50 páginas, e aí você faz um inventário completo, responde um questionário completo. E aí dá pra gente entender, gente, até a quantidade que você tem em percentual de cada um desses perfis comportamentais. Imagina a potência que pode ser extraída aí de dentro de você se você fizer um mapeamento completo do seu perfil comportamental. E se você tiver interesse de fazer o seu mapeamento completo de perfil comportamental, pode me chamar no direct, me manda uma mensagem, que aí eu apresento para você, né, mais detalhado como é que funciona toda a ferramenta, como é que funciona uma sessão de análise de perfil comportamental, como faz para responder o inventário, para que você possa aí extrair o melhor de você. Gente, é tão interessante que dá para entender quem você é, como as pessoas te veem e até como as pessoas gostariam de como você fosse. Olha só que interessante, tá bom? Então, se você quiser saber mais, eu estou à sua disposição. Essa foi a nossa pílula de hoje. Espero que você tenha entendido, né? Pelo menos tido uma ideia de qual é o seu perfil comportamental. E deixa aqui nos comentários qual é o seu perfil, se você já fez a sua análise, um comentário. Eu vou ficar muito feliz de saber um pouco mais sobre você, tá bom?
Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.